Esta semana, no Pole Position, na gala anual da FPAC, a festa do desporto automóvel, que marca também o arranque de uma nova temporada. Veja ainda o melhor do Super 7 by Toyo Tires, com as provas a ser discutidas ao minuto, do princípio ao fim. Mais de 550 pilotos despiram o fato para se vestirem em rigor em mais uma gala dos campeões da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Ao palco subiram os vencedores das várias modalidades, premiados pelos feitos desportivos ao longo da época passada. E se foram recordados os melhores momentos de 2019, foi levantado também o véu da nova temporada que está à porta. Acho que a 2020 temos condições para prosseguir o caminho de 2019. Todos os anos temos vindo a aperfeiçoar qualquer coisa. Este ano foi muito a área da comunicação. Vamos prosseguir no mesmo caminho na próxima época, portanto agora no ano de 2020. As provas internacionais saem reforçadas, há mais provas internacionais FIA do que havia o ano passado. Mais um rally de regularidade que nós candidatamos e que a FIA aprovou ainda antes da gala. Um evento que reuniu as várias estrelas do desporto automóvel, os mais novos e os mais velhos, num dia de festa e confraternização. Até à data as coisas estão a correr bem, esperemos que se mantenham e vamos trabalhar afincadamente para que 2020 seja pelo menos igual a 2019. As portas do troféu Super 7 by Toyo Tires abriram no Estoril. Seguiu-se Braga, os circuitos espanhóis de Jarama e Jerez de la Frontera, Portimão e de novo Estoril. 6 etapas muito competitivas, com Pedro Salvador a sair vencedor da categoria 420R. O piloto da Speedy Motorsport rodou quase sempre em primeiro. Conquistou 9 primeiros lugares e várias pole positions, dando jus à cor da camisola. Na última etapa, uma lesão impediu-o de correr no Estoril, mas o piloto era já o virtual campeão da classe. Infelizmente não posso estar presente no último fim de semana, mas acima de tudo, obviamente, o objetivo cumprido, que era a vitória no campeonato, que foi conseguida ainda em Portimão e que nos deixa muito satisfeitos, obviamente. No Estoril, David Saraiva e Francisco Vilar travaram uma luta renhida. Acabou por ser Saraiva a levar a melhor sobre Vilar por apenas 1 milésimo de segundo. Tivemos um despique limpo, que foi o mais importante. Não tivemos andamento para o primeiro, mas há que continuar a trabalhar e acho que estamos de parabéns para a primeira corrida. Tivemos de tomar a decisão se tínhamos com setup seco ou setup molhado e eu na altura achei que molhado era melhor e claramente não era. E a pista estava 100% seca quando começou a corrida. Portanto, foi um bocadinho limitar os danos. O mesmo não aconteceu na corrida seguinte. Desta vez foi Rodrigo Alveias quem se estreou no pódio ao ocupar o segundo lugar e Paulo Macedo que fechou o top 3. Numa volta conseguimos passar de sexto para segundo ou de segundo para sexto, mas foi muito positiva. Foi uma corrida emocionante do princípio ao fim. Lutas constantes, trocávamos de posição em cada volta, 3, 4 vezes, foi uma corrida fabulosa, uma corrida espetacular. Em Braga, José Carlos Pires foi segundo e JJ Magalhães terceiro. Ambos voltaram a repetir o pódio no embate seguinte. Foi uma luta até ao final, quer dizer, em que andámos juntos, nem a menos de 1 segundo, menos de meio segundo estávamos juntos. Eu ganhava-lhe desde a reta da meta até ao gatilho, ele era do gatilho até à reta da meta. Em Jarama foi Gonçalo Lobo Duval quem subiu ao segundo lugar da primeira corrida e Diogo Tavares ao terceiro, mesmo depois de ter feito uma pausa no automobilismo. Na segunda corrida do circuito espanhol, Tavares foi segundo e Lobo Duval fechou o pódio. Eu vou sempre com esse pensamento na vitória, mas infelizmente não tem saído, mas penso que um bocadinho mais de trabalho capaz de sair o primeiro lugar. Espero bem que a vitória chegue novamente. Já tenho saudades do primeiro lugar do pódio, mas foi uma corrida, tanto a outra como esta foram corridas muito bem disputadas.
A Jarama seguiu-se Jerez de La Frontera. No primeiro desafio, JJ Magalhães viu a bandeira de xadrez em segundo e Diogo Tavares repetiu o feito da prova anterior ao conquistar mais um terceiro lugar. Posição que também alcançou na segunda corrida. A agressividade do Zé Carlos fez com que eu perdesse bastante lugares no início e depois fui tentando recuperar aos poucos. O Chico Vilar dificultou-me bastante, o Zé Carlos também, e fui perdendo, foi pena porque eu gostava de fazer o Pedro suar um bocadinho. Foi uma corrida com muito calor em pista, os ânimos estavam um bocado elevados entre os pilotos todos, foi difícil, não tinha gripe em muitas curvas, mas mesmo assim consegui acabar em terceiro, foi ótimo. Já na última corrida foi Francisco Vilar quem terminou na segunda posição. Acabámos de nos juntar à equipa do Camisola Amarela, como disse, e foi a primeira vez que guiei o carro a seco ontem na corrida e percebo que há por onde evoluir no carro. Em Portimão, uma novidade. Diogo Tavares estreou-se a vencer na categoria dos 420R e pôs um travão às vitórias consecutivas de Pedro Salvador, que foi segundo. Foi ótimo, ainda por cima num fim de semana com tantos carros em pista, com tanto a acontecer, com tantos toques, com safety car, muita emoção, foi espetacular vencer esta prova. A terceira posição foi ocupada por José Carlos Pires, que na corrida seguinte subiu ao segundo posto, entregando o terceiro posto a JJ Magalhães. Foi melhor que a de ontem, acho que atacar tudo foi muito rápido. Acho que tínhamos andamento para o Pedro, para o Salvador, até estávamos mais rápidos, penso eu, mas não houve timing de ultrapassagem e ficámos em segundo, foi bom. No circuito do Estoril, 4 corridas. Salvador não correu, mas Francisco Vilar representou a Speedy Motorsport ao vencer a primeira corrida. No entanto, uma penalização fez com que descesse para quarto. Quem beneficiou foi JJ Magalhães, que saiu assim vitorioso, seguido de Ricardo Rajani e Gonçalo Lobo do Vale. Os ensinamentos do Francisco Vilar, que ganhou a corrida, que é o meu driver coach, têm surtido efeito. Portanto, eu tenho aqui 30% ou 40%, o Chico outros 30% ou 40% e a equipa também tem a sua porcentagem na ajuda que nos tem dado aqui a conseguir estes resultados. Mas no embate seguinte, desforra de Francisco Vilar, que voltou a conquistar o primeiro posto. O lugar intermédio do pódio foi ocupado por Diogo Tavares, seguido de José Carlos Pires. Terceira corrida, nova vitória de JJ Magalhães, que cruzou a meta em primeiro. Diogo Tavares e José Carlos Pires repetiram os lugares do pódio anteriores. Durante a corrida estávamos com um bom ritmo, estávamos perto dos dois primeiros, perdemos ali um fosso de 2, 3 segundos e isso foi o suficiente para começarmos a perder um bocadinho e começarmos a ser apanhados pelos os de trás. Em 30 anos de carreira foi a corrida que mais gozo me deu a ganhar. Absolutamente fantástica. A fechar a temporada, mais um triunfo de JJ Magalhães, que celebrou o segundo lugar da categoria no troféu. Seguiu-se Diogo Tavares e Francisco Vilar, que encerrou o top 3 dos 420R. Nos S1600 Pro, um vencedor indiscutível. Bernardo Belo não tirou o pé do acelerador durante as 6 etapas do troféu monomarca e com um total de 374 pontos, festejou o triunfo na categoria. Esta corrida acho que é a melhor forma de acabar o campeonato, porque espelha a competitividade do Super 7. Eu e o Luís tivemos o campeonato todo na luta, eu fui para a frente, ganhei uma distância e vinha a gerir, mas o Luís é um lutador. Foi espetacular lutar com ele, um grande piloto, e lutou até ao fim e na última curva ganhou uma corrida e merece, e eu também fiquei feliz pelo campeonato e acabou em grande.
Mas para chegar ao lugar mais alto do pódio, Belo percorreu um longo caminho com adversários difíceis de vencer, especialmente Luís Filipe Oliveira, com quem travou um duro duelo ao longo da época, tal como já tinha acontecido em 2018. A primeira luta entre os dois pilotos travou-se logo no Estoril. Uma primeira ronda com Belo a ser mais rápido, mas sempre com Oliveira à perna. Seguiu-se Braga, mais um circuito, mais uma batalha. E de novo Belo a ser o primeiro a passar a linha da meta. Mas um toque ilegal no Caterham de Oliveira valeu a Belo uma penalização e a descida para o terceiro lugar. Sorte de Oliveira, que subiu ao primeiro posto. Na segunda corrida, nova vitória de Belo e o despique entre os pilotos ao rubro. Em Jarama e Jerez de La Frontera, Bernardo Belo quase viu a luz ao fundo do túnel. Ganhou todas as corridas, falhando apenas um triunfo na última corrida de Jerez, conquistado por António Nunes de Almeida. Oliveira estava então para trás, mas longe de estar conformado. Em Portimão fez tudo o que estava ao seu alcance para vencer a categoria. Na primeira corrida chegou mesmo a ganhar ânimo e a ser o mais rápido, mas na segunda ronda, nova vitória para Belo. Com a conquista do troféu quase garantido, bastou a Belo uma corrida para festejar o título no Estoril, numa prova em que Oliveira correu com limitações físicas depois de uma queda de mota. Mesmo assim, ficou com o segundo lugar dos Pro, com 272 pontos. Propus-me um objetivo que era ganhar o campeonato, infelizmente não consegui, lutei pelo vice, geri a corrida, felizmente houve safety car, o que me permitiu também gerir aqui um bocadinho as dores. Troféu ao terceiro classificado. A encerrar o pódio, Francisco Figueiredo. O piloto não arrancou a temporada da melhor maneira, mas de grau a degrau foi subindo até chegar ao pódio. Fez o primeiro pódio em Portimão, apesar de ter sofrido uma penalização. Foi um incidente de corrida, tivemos a analisar os vídeos e ali não havia muito espaço para eu passar, tive de passar com as rodas por cima do corretor e nessa manobra o carro foi projetado para cima do carro do Luís Filipe e pronto, e o que está escrito é que se origina bandeiras vermelhas tem que levar uma penalização. Ganhou-lhe o gosto. No Estoril fez 2 segundos lugares nas 4 corridas da etapa, uma performance que lhe valeu o terceiro lugar da categoria no troféu monomarca. Já Pedro Falé fez o caminho inverso. Foi amealhando pódios nas primeiras etapas da temporada, falhando apenas a primeira corrida em Jarama e todo o desafio em Jerez de La Frontera. Mas quando tudo parecia estar a correr de feição ao piloto, um problema no motor do Caterham logo no início da última ronda no Estoril deitou por terra o sonho de acabar nos 3 primeiros lugares. Pedro Salvador foi o vencedor dos 420R, Bernardo Belo dos S1600 Pro. Falta apenas conhecer um vencedor.
o da classe S 1600 Business do Super 7 by Toyo Tires. Começamos então pelo início, com a primeira prova no Estoril. 2 corridas e 2 vencedores diferentes. José Col de Almeida entrou com o pé direito ao vencer o primeiro desafio do fim de semana. Posição que na corrida seguinte perdeu para Frederico Brion Sanches, que na primeira tinha sido segundo. Foi muito rápida, muito disputada, interessante porque havia umas zonas muito molhadas, mas diverti-me imenso. Foi muito divertido, andei em grande luta permanente com o José Col de Almeida. Na primeira ele ficou em primeiro e eu em segundo, agora trocamos. A estrear-se nos Business, Bruno Martins, que começou logo a ocupar o 3º lugar do pódio nas 2 corridas. E é à boleia de Bruno Martins que passamos para a segunda ronda do campeonato em Braga. Não tivesse ele sido o grande vencedor da primeira corrida. Apesar de um contratempo logo no arranque, com o motor a não querer colaborar, o piloto fez uma excelente performance. Fui concentrado, curva a curva, a conseguir ganhar tempo e consegui chegar à primeira posição. Depois, do meio da corrida para a frente, fui gerindo, a pista está quente, os pneus começaram também a acusar essa temperatura e ficou um pouco ainda mais difícil, mas no fim consegui manter este ritmo e manter o primeiro lugar. Foi excelente. O pódio ficou completo com Fernando Costa e José Col de Almeida. A prova foi super emocionante. Tentei manter um ritmo sempre constante, controlar o carro sempre o máximo possível, consegui passar o meu colega, o Col de Almeida, e até ao final consegui manter um bom ritmo de corrida, o carro estava muito bom. No embate seguinte, Col de Almeida não deixou escapar a vitória. Recuperado da corrida anterior, deu tudo dentro de pista e chegou ao lugar mais alto do pódio. Bastante melhor, já tinha 4 rodas desta vez, não tinha o triciclo da última corrida, foi muito boa. Seguia sempre o grupo dos Pro e não consegui passar, mas segui muito bem, portanto tivemos imenso ritmo e só foi pena termos muitas voltas debaixo do safety car, de resto a corrida foi muito boa. Também Bruno Martins repetiu o pódio, mas agora no lugar intermédio. Já o 3º lugar ficou reservado a um estreante, Tiago Sousa. As 2 corridas foram ambas bastante disputadas, bastante fair play. Gostei imenso de ver os vários pilotos a disputar posições, mas sempre dentro dos limites daquilo que é o desportivismo. De Braga, os pilotos seguiram para Jarama, uma pista emblemática com uma primeira corrida emocionante, cheia de ultrapassagens. Bruno Martins foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez, depois de garantir a vitória quase com a meta à vista. Eu parti de primeiro, depois acabei por ser ultrapassado pelo Col de Almeida com um ritmo muito forte. Depois ali pelo meio com alguns erros fomos trocando posições e acabei depois por conseguir recuperar. Foi uma corrida fantástica entre todos os pilotos do pódio, sem dúvida. Na última volta, Frederico Brion Sanches não conseguiu evitar a ultrapassagem de Bruno Martins e terminou no 2º posto, seguido de José Col de Almeida. Um 3º lugar do qual o piloto se redimiu logo na corrida seguinte, ao acabar em 1º lugar. Frederico Brion Sanches repetiu o 2º posto e Bruno Martins caiu para 3º. Seguiu-se mais uma etapa em Espanha, desta vez em Jerez de la Frontera, 4º desafio da temporada. Nesta etapa, Bruno Martins começou por se impor e assumir a liderança, mas Brion Sanches foi-se aproximando volta a volta e depois de um peão de Martins passou para o comando do pelotão. Foi uma corrida muito divertida, o Bruno saía à minha frente, andámos juntos durante muito tempo e fui-o pressionando, ele cometeu um pequeno erro e eu aproveitei, passei. Martins acabou assim em 2º e Fernando Costa subiu ao último degrau do pódio.
volta a Portugal, o troféu desceu até ao Algarve para a penúltima jornada da temporada. José Col de Almeida segurou a liderança nas 2 corridas e com ela muitos pontos para o troféu. Foi seguido nas 2 corridas por Frederico Brion Sanches, que viu a bandeira de xadrez na 2ª posição. Para mim, em resultados foi ótimo, foi o completo, mas foi pena não fazermos mais umas voltinhas, mas são muitos carros e as condições estavam um bocadinho difíceis hoje de manhã. Tivemos muito tempo também de safety car, a pista estava muito complicada, com zonas úmidas, outras agarrava, não agarrava, tive alguma dificuldade em encontrar-me, não é uma corrida que me tenha dado muito prazer. Terceiro lugar para Tiago Sousa e André Matos. E como o bom filho à casa torna, foi no ponto de partida no Estoril que se deu a última jornada do Super 7 by Toyota Tires. Últimas corridas e último desafio para os pilotos que discutiam o troféu em 4 rondas. A primeira corrida teve uma luta intensa dentro de pista entre Bruno Martins e Frederico Brion Sanches, com o Martins a vencer o duelo e Brion Sanches a conquistar o 2º posto. José Col de Almeida fechou o top 3 depois de ter arrancado da cauda do pelotão. Um terceiro lugar que rápido se inverteu na corrida seguinte, com Col de Almeida a assumir a liderança depois de uma ultrapassagem ao adversário Brion Sanches. Bruno Martins foi terceiro. Contas feitas, José Col de Almeida era já vencedor dos S1600 Business da temporada de 2019. Os pilotos seguiram para mais uma corrida, a terceira. José Col de Almeida e Frederico Brion Sanches estiveram numa luta animada pelo primeiro lugar e entre trocas de posições foi o já vencedor da classe quem subiu ao lugar mais alto do pódio. Mas foi Brion Sanches o autor da volta mais rápida, 1 minuto 59 segundos e 979 milésimas. Andámos ali numa grande luta, andei a maior parte do tempo à frente, depois um erro meu, falhei uma passagem de caixa, o Cole passou-me a 2 voltas do fim, já não consegui. Muito bom também para Col de Almeida, que tal como começou a época no Estoril, acabou com uma vitória no mesmo circuito. Um fechar de época com chave de ouro que não podia deixar o piloto mais satisfeito. No início foi um bocadinho mais a tentar fazer as voltas para pontuar. Depois, pronto, fui com o balanço e um bocadinho de chuva no fim, deu-me jeito e acabei em primeiro. Mais uma vez, foi muito bom acabar com chave de ouro. Frederico Brion Sanches foi o segundo a ver a bandeira de xadrez e celebrou o vice-campeonato na classe, seguido de Bruno Martins, que completou o último pódio da época.